A atual passagem do técnico Dorival pelo São Paulo começou com defesa sólida em 11 jogos sem perder. Nos últimos 4, porém, o time sofreu 3 derrotas, partidas em que soma mais gols sofridos do que toda a série invicta no início de trabalho, perto de completar 2 meses. O São Paulo foi derrotado pelo Sport por 3-1 e Palmeiras por 2-0 em casa e perdeu para o Grêmio por 2-1 fora de casa. Nesse espaço, goleou o Tolima por 5-0 no Morumbi. São 7 gols sofridos, mais do que os 5 dos primeiros 11 jogos, em que a defesa passou ilesa em 7 partidas. Entre a estreia com vitória sobre o América Mineiro e a derrota para o Sport, o São Paulo venceu Ituano, Sport, Vasco, Porto Cabedelo, Goiás e ainda empatou com Coritiba, Tolima, Fortaleza e Corinthians. Com Dorival no comando, o São Paulo sofreu 12 gols em 15 partidas, média de 0,8 por jogo. É um número um pouco maior do que os do time na temporada com Rogério Ceni no banco, 12 em 17, média de 0,7 por jogo. No último domingo, a atuação de Arboleda, principal zagueiro de São Paulo, tornou o equatoriano alvo de críticas. Ele falhou nos lances dos 2 gols do Palmeiras no Morumbi, mas após a partida recebeu o apoio público de Dorival, dirigentes e colegas de elenco. Agora Dorival terá alguns dias para corrigir as falhas do time. Por causa da data FIFA para amistosos entre seleções, o São Paulo só joga no dia 21 contra o Atlético Paranaense em casa. O São Paulo anunciou no dia 27 de janeiro a contratação por empréstimo de 1 ano de Caio Paulista. Na ocasião, a vinda do jogador do Fluminense atendeu necessidades mútuas entre os dois clubes. No Morumbi, era a melhor opção barata disponível para ser o substituto de Wellington na ocasião, sem uma peça de reposição, já que o jovem Patrick foi servir a seleção sub-20 no Sul-Americano. No Fluminense, era a chance de se livrar de um jogador criticado pela torcida. Não é para menos que desconfiança seja adjetivo melhor que se encaixe com Caio. Atacante de origem, o jogador foi improvisado na função de lateral esquerdo apenas na temporada passada por necessidade e uma crença quase cértica do técnico Diniz. Mas como diria o velho poeta, o mundo dá voltas. Muitas coisas aconteceram desde então, e Caio acabou se tornando titular absoluto do São Paulo por falta de opção, já que o Wellington se machucou ainda no Paulistão. E desde então, 24 jogos, 3 gols e 2 assistências depois, a admiração pelo futebol apresentado cresceu. E o jogador pode render frutos. Chegou aos ouvidos dos dirigentes são paulinos que Caio é mais um atleta do clube que vem sendo observado por clubes europeus. Porém, ainda não existe oferta oficial. Pelos lados do Morumbi, há pouco a ser feito para tentar segurar Caio. O acordo de empréstimo prevê um valor aproximado de quase 18,5 milhões para comprar o jogador em definitivo, valor deveras alto para um clube que vive uma crise financeira. Porém, o mesmo acordo entre os tricolores prevê ao São Paulo um valor caso Caio Paulista seja negociado durante o período em São Paulo. O São Paulo entrou de vez na briga para tentar contratar o atacante Savarino. A oferta gira em torno de 3 milhões de dólares, que seria pagos de maneira parcelada, com salário dentro do teto do clube e no contrato de 3 anos. O São Paulo aguarda uma sinalização do Real Salt Lake, time que o atacante defende atualmente. Nos bastidores do São Paulo existe muita cautela em relação à negociação, porque o jogador tem outras ofertas. O atacante de 26 anos agrada ao técnico Dorival Júnior, que deu aval para o São Paulo tentar a contratação. No Brasil, Savarino defendeu o Atlético Mineiro por 2 temporadas e fez 99 jogos com a camisa do Galo e 21 gols anotados.